tarde, boa noite, independentemente do local onde se encontras. Estamos de volta aqui no Espaço Probando com o objetivo de podermos analisar as questões que têm a ver com a agenda nacional. Hoje, em particular, vamos abordar sobre o legado do camarada, Sr. Presidente Dr. António Agostinho Neto, que, segundo se diz, é o primeiro Presidente da República de Angola. Entretanto, vamos abordar sobre o seu legado, o que é que se deve aprender com o Presidente Neto. Igualmente, vamos abordar sobre a problemática da paz social em Angola e acoplamos também a questão ligada ao exercício da cidadania. Bem, para contarmos com a diversidade de opinião, temos aqui o amigo Saparo, o João, e quem vos fala já sabem, o amigo Miquel. Temos igualmente o amigo Praia e o amigo Gonçalves. Bem, antes mesmo de entrarmos diretamente no assunto, tal como sabem, nós estamos a viver um período que nos escala, ou seja, estamos a viver um problema que nos abala a escala global, que é a questão da pandemia da Covid-19. E como tal, o Espaço Probando também é um espaço de educação. E nós queremos aqui apelar às medidas de biossegurança para podermos então ajudarmos na não difusão do mesmo vírus. E como tal, nós temos aqui o álcool em gel, que é, segundo se diz, o elemento que nos ajuda a banir este vírus. E acredito que agora nós estamos em condições de podermos dar por iniciar com essa atividade ligada ao espaço de reflexão. Bem, falar de Neto é falar do poeta maior da nação, é falar igualmente de um dos primeiros médicos a ser formado em Portugal, é falar igualmente de uma figura que ajudou, sobretudo na luta anticolonial, no resgate enfim, diz de passagem, a autodeterminação dos povos angolanos. Fala-se igualmente também de uma figura que ajudou a construir esse Estado-nação. Mas também é uma figura que é de veras muito problemática quando se estuda, porque, tal como se diz, todo herói é a somatória de aspectos positivos e negativos. Então vamos tentar aqui abordar de tudo um pouco para podermos entender, de facto, quem é esta figura, quem é Neto, quem foi Neto, de facto, para a construção do Estado angolano. E para tal, acho que vou começar com Gonçalves, que é um amigo que se junta conosco hoje. Gonçalves, quando nós estamos a falar de Neto, assim, na tua perspectiva, em breve 3 minutos, quais são os elementos que se deve aflorar? O que é que se deve aprender com Neto, já que é tido como sendo o pai da nação angolana? Acha que é justo o denominar como pai da nação angolana? Na verdade, a trajetória da Agostinho, na minha humilde opinião, diria que devemos enquadrar Agostinho Neto como uma compreensão política, numa vertente filosófica, ou de compreensão política, do homem de Neto. Na verdade, em 3 dimensões. Numa dimensão humanística, numa dimensão enquanto Estado, e numa dimensão do ponto de vista homem versus espiritualidade. Do ponto de vista político, é preciso até entendermos a política. A política é encarada em 3 dimensões. Tem política de governação, tem política dos partidos políticos, tem política social. Refiro da política dos partidos políticos. Obviamente que a figura de Agostinho Neto, passo plenário, afigura-se nos efeitos enquanto líder de um partido político, Partido Oeste, que todo mundo aqui já conhece. Os seus efeitos têm efeitos positivos enquanto homem, como também tem os seus efeitos negativos. Um líder político, diríamos que
os seus efeitos, obviamente que os militantes, os líderes dos partidos políticos, em algum momento, poderão descredibilizar os efeitos da Agostinho Neto do ponto de vista negativo, mas sim do ponto de vista positivo. Como a pessoa em si que alcançou a independência. Depois, a independência também, enquanto pessoa, humanamente falando, eu diria que é um efeito positivo, porque a independência me remete um povo soberano ter duas políticas, política interna e política externa. Efeitos positivos. Depois, e depois naquilo que é a estabilização macroeconômica do país. Mas agora também devemos encarar numa dimensão social. Será que o alcance da independência configurou-se simplesmente na figura de Agostinho Neto? São suspensões. Tem-se dito que ninguém luta sozinho para alcançar o fim. Então, houve pessoas que lutaram em prol deste país, mas hoje em dia é óbvio, dentro da política dos partidos políticos, a figura que se enaltece é da Agostinho Neto. Isso é muito normal. Eu tenho dito às vezes, um exemplo que eu tenho dado em casa às vezes, o pai pode errar, mas em algum momento o filho poderá repreender o pai no meio da rua. Agora, os efeitos sempre positivos como negativos. A figura, os militantes do topo como da base, pertencentes ao partido referenciado, a custo zero poderão enaltecer a figura de Agostinho Neto como primeiro presidente do país, a figura que alcançou a independência, consubstancialmente tido como herói nacional. Agora, do ponto de vista humanístico versus espiritualidade, enquanto homem tem defeitos, como também tem as suas qualidades positivas. Acredito que ao longo das nossas conversas... Sim, senhor. Eu vou agora passar a palavra ao Sapalo, porque o Gonçalves levantou um assunto que é controverso. No entanto, ele diz que é normal, não é? Quando se diz que Neto é a única figura heroica do país. Acha normal? Será que Neto é justo que seja, de facto, o único herói? Sei que em Angola, dentre os três movimentos, dentre os três líderes, falo, por exemplo, de Sabino, de Paulo Roberto, Neto é o único que tem a glória de ser lembrado e enaltecido com louvor, com uma data, né? É agraciado o dia 17 de setembro como sendo a data do herói nacional. Será Neto, ou seja, Neto seria capaz de escorraçar as tropas portuguesas aqui em Angola sozinho? É justo que seja dada essa característica a Neto como sendo o herói nacional? Mas essa ideia que parece ser o único, não é? Primeiramente, gostaria de saudar meus colegas de painel, João Inkel, Jovem Kelson, o senhor Antônio Praia e o Xará do Presidente da República, o senhor Gonçalves. E todos aqueles que nesse momento estão nos acompanhar. Quem fala para vós, já foi mencionado, é a Sapalo. Gostaria de começar da seguinte maneira. A história que o MPLA passou no sistema de educação é uma história de propaganda. E a figura de Neto não foge disso. O que acontece? Nós imperializamos o país. São três movimentos que lutaram pela libertação do nosso país, para nos livrar das correntes coloniais, mas, dentro do acordo de Alvores, Neto não implementou o que se acordou de 10 a 15 de janeiro, estamos a falar praticamente de 75. Então, não posso descartar que Neto é uma das principais figuras. Se é herói, é um dos heróis nacionais. Diria assim, se é herói,
é um dos heróis. Explica-se ainda uma incógnita. Sim, Se é herói, é um dos heróis nacionais. Porque então temos outros. Order Roberto e Jonas Savimbi. Então, e entre outros heróis anônimos. entre outros anônimos, sim. Como dizias, não é possível um único camarada escorraçar uma elite completa colonial. Não é possível. Então, a luta de independência, a luta contra os colonos foi feita em 3 frentes. É isso? Uma frente liderada pelo FNLA, outra frente liderada pelo MPLA e outra frente pela UNITA. Então, se calhar, deveríamos enaltecer as 3 figuras, entre outros anônimos. Só de fato de a gente ter a figura de Neto no Parque da Independência, na Praça da Independência, isso é uma autêntica propaganda. E hoje estamos a ver, é a única figura que consta na moeda angolana. Outra incongruência. De fato. Então, mas isso não... Mas faz sentido, porque só tivemos um único presidente, que foi Neto. No caso, o primeiro presidente da Angola é Neto. Sim. Então faz sentido louvar essa figura, porque Savimbi nunca foi presidente. Sim, de fato. Da Angola, nem louvado por ele. Então não será que julga? Não, será uma medida é no sentido de falar que acrescentou-se ainda mais na propaganda. Okay. Eu acredito que poderíamos ter 3 figuras lá no Parque de Independência, porque são 3 figuras que lutaram pela independência. Figuras principais, figuras máximas. É nesse sentido. Agora, eu reprovo simplesmente o sistema de educação falar muito mais de Neto, enaltecer Neto, até porque parece que ainda estamos a viver a ressaca do monopartidarismo. Porque dentro do comunismo é que tem essa mania de idolatrar líderes. Culto à personalidade. O culto à personalidade. O controle da educação. Isso é muito mais visível no comunismo. E eu digo que ainda nós temos uma democracia escamoteada. Eu tenho sempre a mania de ir mais a fundo a dizer que, em termos, como se fala de democracia em Angola, nós ainda somos mesmo espermatozoides ainda. A expressão correta é essa. Yeah. Ainda nem começamos a dar os primeiros passos. Então nós temos que rever essa questão de simplesmente a gente enaltecer Neto. Tudo bem, todo herói é somatória de lados negativos e lados positivos. Neto, eu quando olho as poesias de Neto, tento perceber a visão filosófica, a visão poética de Neto, comparando-se com as políticas. Acho que tinha alguns ideais de louvar, mas tem outras questões. Qual das poesias de Neto te chama mais atenção? Assim, por exemplo, se formos analisar os escritos, porque Neto tinha essa dimensão, tanto mais que foi o primeiro presidente da Ordem dos Escritores Angolanos, não é? Qual delas chama mais atenção? Porque para ser sincero, eu analiso as poesias de Neto numa perspectiva mais política. Mais política. Yeah. E qual é, assim, se analisares, qual delas mais chamou a atenção? De facto, a mais louvada na obra Sagrada Esperança, havemos de voltar. Sim, senhor. Havemos de voltar. Sim, senhor. Sim. Sim, senhor. Bem, eu vou devolver a palavra ao João. João, há uma coisa que as pessoas não sabem. É que, de facto, os acordos de Alvor foi mesmo atropelado. Porque se os acordos de Alvor fossem diligentemente seguidos, deveria ser passado numa perspectiva de eleições. Se fizessem as eleições, provavelmente ou Order Roberto, ou Savimbi, ou Neto, um deles estava propenso a ser presidente, porque os resultados só seriam averiguados após as eleições. Mas infelizmente não houve, e o MPLA, de forma unilateral, estabeleceram a independência, e Neto teve o prazer de chegar à presidência da República, até porque um outro elemento que também, infelizmente, ainda não é apregoado, é que houve independência em 3 pontos. Sim. Ou seja, houve a proclamação em 3 pontos. Em 3 pontos do país. No Anda, no Ambris, no Ígida e no Ambo, não é? Ou seja, Ambris, o Ígida. Ambris é bem. Mas Bembo seria uma área, do ponto de vista da geoestratégia, que daria benefícios ao MPLA. Ou seja, então, eu acho que não faria sentido o Order Roberto fazer a proclamação da independência no Bembo. Acho que
Eu acho que é o IS, né? É o IS. A Brisa é o IS. Pois. Não, a Brisa é bem. A Brisa é Bengo, né? Então qual foi o município onde Olden Roberto fez? Mas não foi no Bengo. Não foi no Bengo, Não foi foi no no IS. Luís. Foi no Luís. Acredito eu que é em Baza, com alguma coisa parecida. Foi lá naquela frente. Mas a Mas a São Gonçalo. A Brisa é bem, gosto Mas- dos municípios. Ok. Então eu Mas o que importa aqui realçar, acho que o que importa aqui realçar foi no Certamente IS, foi no no IS. Luanda e no Luanda. Certamente. É nessa perspectiva. Agora, eu acho que se foi nesse sentido, então, Neto tem a vantagem de ter Luanda, porque também os acordos de Alvor diziam que a proclamação tinha que ser feita na capital do país. Teve essa vantagem porque, do ponto de vista da geoestratégia, o MPLA estava localizado entre Luanda, Malange e Bengo. Se não estou em erro. Bem, e nessa perspectiva, eu queria aqui realçar a grandeza política de Neto. Neto, apesar de tudo, foi um estadista com propósito. Não é? Ajudou a erradicar o analfabetismo, tanto mais que depois da independência Angola teve um problema sério de quadros para se construir nação. Aliás, não se constrói nação com indivíduos não escolares, indivíduos não esclarecidos. E teve uma visão muito grande ligada, por exemplo, à diversificação da economia. Aliás, ele já falava em diversificação da economia, coisa que até aqui nunca conseguimos materializar em concreto. Pois, qual é a tua perspectiva sobre essa dimensão de Neto? Bem, falando do herói nacional, né, camarada Neto, que para muitos foi o primeiro presidente da República, e se é dito é porque é verdade. Então, nessa ordem de ideia, eu primeiro diria o seguinte: temos que entender Agostinho Neto primeiro na dimensão literária e no contexto político. Quem foi Agostinho Neto? Agostinho Neto foi um herói nacional, mas foi um herói nacional que a sua história está sempre embelezada pelo partido no poder. Porque eu acredito que o partido no poder, não me lembro de ter nos dito um dia das falcatruas do camarada Neto. Porque o herói, todo herói, tem um lado positivo e outro negativo. Herói que é herói tem que ser vista de ponto de igualdade para todos os partidos, os três movimentos. Para vermos que o nosso herói não foi tão bom assim, conforme é sempre plasmado pelo partido no poder. Porque quem lutou pela independência de Angola foram três frentes. E nesse acordo, ou no ato da proclamação da independência, tinha que ter os três partidos. Eles não quiseram esperar. 0 horas, disseram que é 0 hora porque é a hora que começa o dia. Ele sozinho, com seus componentes, eu proclamo a independência, declaro para Angola, a África e o mundo a independência de Angola. Ele tinha que esperar amanhecer, porque são três frentes. Eu não posso resolver um problema com o Mano Praia e o Mano Sapalo e depois, na ausência dele, eu falar que, olha, graças a mim, o problema está resolvido. Eu tenho que dizer o seguinte: graças ao Mano Sapalo, o Mano Praia, minha pessoa, que demos litro ou cabedade, conseguimos fazer o que a gente queria. Agora, o nosso herói nacional, ele, por vontade própria, né, com a ajuda do seu elenco, ele decidiu proclamar a independência a 0 hora. Muitos dos nossos pais que estavam naquela luta, se calhar, estavam a dormir. Não viram a independência ser proclamada. Tinham que esperar amanhecer. Porque, afinal, foi há 40 anos, se a memória não me atrofia, né? A 17 de setembro de 1980, que o partido no poder decidiu que, a partir daquela data do presente, passou a ser o dia do herói nacional. Mas eu, no contexto político, acredito que o Neto foi um bom camarada, porque trouxe a independência, né? Trouxe a independência, mas sozinho ele não seria capaz. E só para dar um chega no que o Sapalo disse, é exagero, é uma hipérbole, do jeito que enaltece a figura do camarada Neto. É exagero porque ele não foi o único. Tudo bem, nós aprendemos que a UNITA, nos tempos passados, foram os piores malfeitores, se assim permitem o termo, né? Mas quando a UNITA matava, o MPLA não dava comida, o MPLA não dava pão, também matava. Só que nos olhos do povo, e como o país está empelarizado há 43 anos, disseram-nos que a UNITA sempre foi o pior.
Não, mas isso também justifica-se porque quem está no governo é o MPLA. Lógico. E quem está no governo tem o controle da informação, né? Da Lógico. mídia. Calma, senhor. Porque O Gonçalves quer rebater. A trajetória deve ser vista desde o início da luta armada até 1979, morte de Agostinho Neto. A nossa intervenção, falar de Agostinho Neto, até 79, morre ali. 4 anos depois da independência. É um outro consulado, né? Sim, agora de 79 para cá, naquela época não houve rivalidade entre os dois, entre... Calma. Não houve rivalidade entre vírgulas altas. do ponto de vista de guerra. Mas depois Não, mas as guerras. As guerras começaram a ser projetadas em função do não cumprimento do acordo de acordo. Temos aí a batalha do... Os dois partidos que ficaram sentiram-se revoltados, tendo em conta que acordaram uma coisa e um partido não cumpriu. Corretamente. Então aí começa a se projetar, mesmo que Agostinho Neto tenha morrido 4 anos depois, não é? Os que sucederam, o presidente que sucedeu a Agostinho Levaram a cabo isso. levaram a cabo aquilo que o Agostinho Neto já tinha projetado. Sim, uma Tu estás a entender? continuidade. É uma continuidade. Mas aqui Daí é um que- elemento desculpa só, para- Kelson, desculpa só. Né? Falou muito bem que falar de Neto, tínhamos que falar de 75 a 79. Mas a figura de Neto continua a ser enaltecida até hoje, 2020. Então, independentemente dele ter morrido em 79, não é? Até hoje, os nossos filhos vão à escola aprender que só houve um herói nacional. É o que nós estamos a tentar aqui aclarar. Sim. Que não é bem verdade tinha que ter. que ele é o único. Mas Eu- feito as Praia, abordagens, já lhe devolvo a palavra. Eu percebo a intenção do Gonçalves, mas talvez aqui é uma complicação, porque mesmo a batalha de Kifangondo resulta dessa Dos violação atropelos, sim, do acordo do acordo. Porque agora depois nunca mais viveu um período de paz. Mesmo em contexto do consulado do presidente Neto, era um conjunto de guerras. Fala-se, por exemplo, dos conflitos envolvendo. Até porque a UNITA até nem era um movimento de frente. Era o FNLA. Era a FNLA, exatamente. O FNLA, do ponto de vista de construção bélica, era o partido mais compacto. Lembra que a FNLA, mais do que ser o primeiro partido, ou o primeiro movimento, porque todos eles passam a partir de 92, Exatamente. menos o MPLA, porque o MPLA, depois de proclamar a independência, foi um partido de trabalho, porque era comunista, Era um MPLA, partido de raiz. Partido do Trabalho. Exatamente. É o MAC. Como o partidarismo é que a FNLA e a UNITA passam a condição do partido. Mas antes disso já houve um conjunto de lutas na busca pela soberania dos povos. sim, pontos divergentes. Eu acredito que as nossas abordagens aqui verificam-se num único ponto. Sim, porque acredito que todos, mesmo os dois aqui, estão de acordo, estás a ver? Falar da figura enquanto um estadista político. É aquilo que eu disse, devemos encarar a compreensão de Agostinho Neto em várias dimensões. Do ponto de vista político, do ponto de vista humanista. Literário. Estás a ver? Agora, do ponto de vista político, é aquilo que eu disse. O partido que governa, em algum momento, poderá dar descrédito ao seu líder. Estás a ver? Mas o que quer dizer? Não, calma aí. O que quer dizer com isso? Sim. O partido que governa poderá dar descrédito ao seu líder. É impensável, aquilo que eu disse. Um pai pode errar. Em algum momento o filho Vai repreender. vai repreender. Eu queria passar a palavra. Isso ao Praia. significa o quê? O Praia não falou, eu quero ouvir o Praia. Praia, o Gonçalves fala sobre, ou seja, a perspectiva humanista de Neto. E como sabe, Neto foi médico. Não é? Foi um médico que se formou, ele foi pela Coimbra, mas depois ganhou bolsa, foi para a Universidade de Lisboa. Mas aqui há uma incongruência. Como pode um médico humanista depois incorrer para uma prática de chacina, a que nós chamamos de 27 de maio? Fracionismo. Só por haver diversidade de opinião. Não é? Exatamente. Não será que aqui há um certificado de incompetência a essa humanização que se dá a Neto? Na verdade, eu gostaria de compreender Agostinho Neto como um ser biopsicossocial, não é? Alguém que nasceu, tem vida, que está inserido numa sociedade. E tenho estado a dizer com muita frequência, não é? Que o comportamento da pessoa é normalmente virado por duas gênesis. Estou a falar da vertente hereditária, aquilo que nós herdamos
em termos de genes dos nossos progenitores e também o meio social onde estão inseridos. Essa influencia e muitas vezes determina o nosso comportamento. Porque não se justifica, eu falo disso porque não se justifica um médico que jurou salvar vidas ter uma chacina que teve. Entretanto, o meio em que Neto estava envolvido o propiciaram a adotar esse comportamento. O egoísmo, o egocentrismo, a luta pelo poder o obrigou a esquecer a ética e deontologia profissional de médico que ele enveredou para o lado político. A política lhe forçou a fazer isso, porque ele queria o poder a todo custo. O MPLA, permitam aqui dizer isso, o MPLA queria o poder e ele era o líder do MPLA. E nós sabemos que toda e qualquer organização, a maneira como se comporta, reflete aquele que o lidera. Corretamente. Exatamente isso. Aliás, Exatamente. Então, se o MPLA tem esse comportamento, teve um líder, e nós temos estado a dizer na maior parte das vezes, né, que se queres ter uma casa segura, tem as bases bem feitas. E quem fez as bases do MPLA? É Neto, como primeiro presidente. Entre aspas. Não, é suposto ser ele. É suposto ser ele. Não é primeiro presidente. Não, primeiro presidente, é claro. Não, mas o primeiro presidente. Não, mas estamos a falar. o presidente do país. Ele está falando do partido político. Não, eu estou a falar da figura de Neto. Percebam bem, eu estou Enquanto incluindo. estadista. Exatamente. Primeiro presidente. Exatamente. Enquanto estadista. Exatamente. Do ponto de vista político. Não, mas se analisarmos o MPLA enquanto partido, o Congresso de 19... Mário Pinto de Andrade foi visto como presidente do MPLA quando? Muito Quantos mais. sabem que Mário Pinto de Andrade foi... Não, mas é assim, o MPLA enquanto partido, eu ouso a dizer que o Neto foi o primeiro. Exatamente assim. Porque Mário Pinto de Andrade vem num contexto de movimento. Foi fundador. O MPLA era um movimento. Era um movimento. Agora, no contexto de partido, porque o MPLA adota o marxismo-leninismo não é com Mário Pinto de Andrade. Foi um ano após a independência, quando se constrói o MPLA, as bases ideológicas que iam construir Angola enquanto país. E quem esteve na frente? Porque não se falava de partido em Muito antes da Angola, independência. em Angola e em África em geral, muito antes das independências, não. Falava-se de movimentos, de lutas, Sim, de libertação. Sim, de libertação. Exatamente. Permitam só que eu termine o meu discurso. Eu estava a querer dizer algo. Eu estava a querer dizer o que com tudo isso que eu acabei de frisar há pouco, não é? Que Neto teve os seus lados bons e, aliás, o seu lado literário, as suas obras literárias refletem o lado humano que Agostinho Neto A ontologia tinha. africana angolana. Exatamente, ele falava muito dos povos, falava muito da sujeito cultura, angolano. não é? O investir no próprio angolano. Mas em contrapartida havia incongruência com as ações que nós víamos do partido que ele liderava. Exato. Quer dizer, ele literalmente mostrava ser aquele que amava o povo angolano, que queria o bem para o povo angolano, mas em contrapartida nós víamos ações que contradiziam. O que ele queria. E nós sabemos que os atos falam muito mais do que as palavras. Estou aqui a dizer que eu te amo e tudo mais, mas estou a te espetar uma faca. De nada vale dizer eu te amo. É assim, então, Neto, na verdade, teve o seu lado ruim, também teve o seu lado bom. Agora vamos nos focar nos lados bons de Neto. Como, por exemplo, como escritor, eu até agora, né, eu olho o Neto como, se calhar, o maior escritor de poesia de Angola, até agora. Eu já li muitas obras de Neto e considero o Neto um grande escritor. É considerado o pai... Poeta maior, né? O poeta maior. Poeta maior. Neto é um grande escritor. De facto. E as poesias dele alimentam a alma. Foi bom. Né? Concordo. Foi chefe de família. Mas também há um outro lado de Neto, o Praia, que as pessoas não sabem. Neto também foi traído, porque a política corrompe, o poder corrompe. Exatamente. Neto, Neto foi traído pelos seus... Daí que eu falei da questão. O meio. Há um influencia. elemento que as pessoas não gostam de contar. É que quando Angola torna-se independente, Neto tinha um espírito congregador. E quando ele torna-se, por exemplo, o reitor da Universidade de Angola, que hoje é a Universidade Agostinho Neto, muito embora aquilo foi um aspecto formal, não, porque ele não exercia, mas Neto buscou, por exemplo, figuras como o professor Moisés Camabaia, que era um indivíduo da FNLA para ser professor, porque na altura precisava-se de quadro, era um congregador. Neto, por exemplo, nos seus 2 anos de execução política, aplicou o ano da agricultura, quando ele dizia que a agricultura era a base, não é? A industrialização era um fator decisivo. Enfim, mas, envolvido um tempo, parece que Neto foi traído pelos seus companheiros. Mas agora, quem me garante que as circunstâncias, em função da falta de quadro, não o forçou a ter essa postura que teve? Tem esse lado, mas há uma outra perspectiva.
é que Neto, enquanto estadista, há um outro elemento que também fala-se pouco. Mesmo em contexto de Guerra Fria, Neto aplicou na sua política de política externa o posicionamento de não alinhamento. Ou seja, ele não alinhava nem com os ideais do socialismo, nem do capitalismo. E ele estava sempre disposto a lutar, até porque no Nacional temos uma frase que diz solidariedade com os povos africanos. E a solidariedade com os povos Ele africanos. teve uma política externa de ajudar os países que ainda estavam atrelados à relato colonial. Enfim, eu acho que esses elementos devem ser hoje muito bem enfatizados. Muito bem enfatizados. Exatamente. Mas também tem outro lado, que infelizmente hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas têm liberdade de expressar e tal, o 27 de maio vem como um balde de água fria, não é? Sim. Para multiplicar por zero toda a agenda política ali dentro. Não, na verdade, há aqui um problema super importante. Né? Nós às vezes criticamos porque é que Neto muitas vezes é endeusado, permitam usar aqui essa expressão pelo partido do poder. Não tem como. Se fosse o contrário, provavelmente teria sido a mesma coisa. Se fosse a UNITA no poder, talvez também teria endeusado o Savimbi, se calhar negritava. O político exige isso. E nós estaríamos Exatamente. aqui também para lá. Mas é na verdade para deixar claro. É na verdade para deixar Ou claro. não. É na verdade para deixar Dizia que era claro. plural, não é? Yeah. É para deixar No aqui claro. contexto dele haveria Mas espaço também- para todos. Tem efeitos negativos. Quando não se tem o poder, e porque a demagogia, a política tem demagogia, e demagogia é isso mesmo. Há pouco prometeram-nos que Benguela seria a Califórnia. Antes do poder, estamos a ver Benguela como Califórnia. Não está a Califórnia. Não, São tá apenas quase. demagogias políticas. Tá quase. Esse país, como está tudo no futuro, deixamos tudo para amanhã. Daqui a nada. Vamos voltar para o foco da Sim, abordagem é, Neto. calma. Pronto, estava eu a dizer que, na verdade, falar da figura de Neto, Neto é endeusado porque o partido no poder, não é? É o MPLA. Mas importa aqui realçar aos Esta nossos, ocasião. né, às pessoas que vão ver, que estão a nos acompanhar a partir das redes sociais, né, que é preciso investigar muito sobre Neto. Sim. Né? E o fato dele ter cometido as atrocidades que comete não tiram, na verdade, tudo de bom que ele já fez, mas é preciso encarar Neto nas duas perspectivas. Certamente. Para conhecer alguém não é só conhecer o lado bom da pessoa. Sim, o lado negativo também. Precisamos conhecer o lado negativo para, em função disso, fazermos uma análise holística, global da pessoa, ok, essa pessoa foi assim, mas entretanto, era a pessoa que foi. Importa aqui realçar que endeusam muito a figura de Neto. Não estamos aqui, nós não somos ninguém para tirar mérito àquilo que Neto fez, longe disso. Mas estamos apenas para aclarar, não é? É que Neto foi bom como pessoa, provavelmente como líder do partido que liderou, mas também foi mau. A dada altura também perdeu o foco. Perdeu. A política exige. Exige Mas, isso. eu gostava que o Gonçalves fizesse uma interpretação sobre uma das frases mais célebres do presidente Neto. Um só povo e uma só nação. Achas que essa frase, de facto, tem razão de ser? Mesmo assim, numa perspectiva antropológica, africana, seja na perspectiva política? Na perspectiva ontológica, terá a ver com axiologia. Eu me referia à antropológica, né? A perspectiva Antropológica. antropológica. Né? Um só povo, uma só Necessidade de nação. povos. Um do só site povo, cultural, uma só né? nação. Acredito que esta frase inspirava alguém. A dignidade da pessoa. Está a ver? Encarar os povos angolanos numa perspectiva única. Daí eu ter dito assim. Agostinho Neto, enquanto pessoa, teve essas qualidades. Um deles também é aquele slogan, né? O mais importante é resolver os problemas. De 75 até hoje. Não, isso são aquilo que poderia perspectivar. Acreditamos que se chegasse até hoje, quem sabe, poderia concretizar. Tanto é que são, do ponto de vista humanístico, são essas qualidades. Agora, do ponto de vista político, é aquilo que ele disse. O homem nasce bom, a sociedade o transforma. Gostaria que citasse, voltando essas palavras. Acredito que é Emílio Durkheim. Não, já que Rousseau. Já que Rousseau, sim. Yeah. A sociedade o transforma. Então, se a sociedade o transforma, nos dá a entender que à medida que a pessoa vai crescendo,
vai ter visões diferentes, do antes e do depois. E dizia um padre que o antes nem sempre é a consequência do depois. Ou não? Por isso é que existe arrependimento. A pessoa que foi gatuno no passado pode não vir ser no futuro. Tanto é que esse padre dizia, o antes nem sempre é consequência do depois. Então, Acho que não seria o oposto. O depois nem sempre é consequência do antes. o antes. O antes. Né? Primeiro é o antes, depois é o depois. O antes nem sempre é consequência. Do depois. Mas permita só cortar o com todo o respeito, né? Fazendo aqui uma visão antropológica dessa frase, né? Um só Um só povo, povo, uma só nação. Neto tinha a noção de que dentro da Angola havia uma multiplicidade de culturas. Nós sabemos que de povos, cada um tinha um regime cultural. Temos uma diversidade cultural muito grande. Mas em função disso, importava, o Neto queria dizer que importava pensar Angola. Que independentemente da minha cultura dizer uma outra coisa e que é diferente da cultura da outra pessoa, vamos pensar na Angola, vamos nos tornar um só povo e uma só nação para juntos defendermos os interesses do nosso povo, da nossa nação como Angola. Provavelmente é nessa perspectiva que Neto dizia um só povo, uma só nação. Mas em contrapartida, nós vimos que foi naquele tempo, provavelmente que Neto estava vivo, onde aconteceu muito tribalismo. O tribalismo era muito acentuado e as guerras foram influenciadas também muito pelo tribalismo que existiu. Daí que caiu por terra esse grande ditado de um só povo, uma só nação. Porque o importante é ser angolano, independentemente de ser de Cabinda, do Luís, de Benguela, do Bié, é ser angolano. E é essa a perspectiva que Neto queria trazer. Mas isso foi uma mera demagogia, porque na realidade, até para ascender a cargos ou para trabalhar com Neto, tinha que se ver de onde você era. Tanto é que os 3 movimentos de libertação da Angola tinham regiões diferentes. Tu percebes isso? Então, um só povo, uma só nação, provavelmente Neto tenha feito uma introspecção num período de libertação de Angola e viu que era para unir esses povos, que era para aliarmos e sermos apenas um povo que ia lutar para os interesses do país. Isso mostra o lado humano dele. O Praia chama atenção a um elemento, entre aspas, né? Porque também né, teve uma esposa branca e era necessário mesmo tornar Angola um só povo, uma nação para nos aceitarmos tal como somos, né? Essas escolhas. Mas há um elemento que você chama atenção. E eu tenho feito alguma reflexão sobre a questão das línguas nacionais em Angola. Exatamente. E foi o período em que Neto foi presidente de Angola, foi o período em que se banalizou muito a língua nacional. Porque o indivíduo era obrigado, por exemplo, um ouvindo, se falasse um umbundo, por exemplo, na região do Luís, era logo rotulado como um indivíduo do sul e logo abatido. Havia muita gente que... E as pessoas eram obrigadas a esconder a sua proveniência, sob pena de perder a sua própria vida, porque Angola de facto estava somalizada, como dizia Avelso Vuvuvuvu, não é? A parte norte, a FNLA, a parte sul, a Almita, depois temos essa parte centro-norte, o Ambelá, e a questão ligada a um só povo, uma só nação, quase que não fazia sentido. Me parece que parte dos slogans de Neto, quase que a esmagadora maioria era uma utopia. Era uma utopia. Será que o EA tem alguma coisa a dizer? Tem só... É o seguinte, o grande filósofo alemão, Immanuel Kant, ele dizia que a contradição gera desenvolvimento na humanidade. Qual é a ideia? É bonito ver pessoas que defendem uma coisa e tem que ter oposição, tem que ter o contraditório. Isso é bonito que tu está vendo aqui nesse momento. Então, não vamos nos obrigar a estar todos no mesmo sítio, na mesma ala. Porque não pode jogar 2 laterais esquerdos no mesmo sítio, não dá. É impossível. Não dá certo. Tem que ter um lateral direito, um lateral esquerdo. E assim a equipe avança. Qual é a questão? Nós estamos a analisar o que muito tempo era oculto. Exato. Nós estamos a trazer aqui à tona, e muitos já começaram a falar, de uma figura, de um herói diferente aos olhos dos angolanos. Acredite que há pessoas que, ao ouvir essas palavras nesse momento, podem se interrogar, mas isso é verdade? Porque quando você cresce
durante um período a ouvir a mesma coisa. a ouvir a mesma coisa. Se você falar no teu filho, desde pequeno, desde a terra idade, que essa t-shirt é cor de laranja, e ele com 35 anos de idade, alguém lhe falar que isso é vermelho, ele vai achar isso absurdo. Para ele vai ser subjetivo em vez de objetivo. Percebes? É isso que nós estamos a trazer aqui à tona, e para muitos estamos a falar outra língua. E é importante que se faça isso. É lógico, no lado humanista, ele teve intenções. O capítulo das intenções esteve bem. Sim, no ângulo das intenções esteve bem. A base é a Até porque a agricultura. sua morte também, a sua morte anda muita coisa para se explicar. Muito misteriosa. Muito misterioso. Muito misterioso. Porque depois também, porque se nós analisarmos, a esposa de Neto faz parte de uma geração de políticos da ala comunista lá em Portugal. Sim. Aliás, foram eles que ajudaram a chegar até a União Soviética. Mas Neto, do ponto de vista da sua educação, ele é produto da escola metodista, que era uma extensão dos Estados Unidos aqui em Angola. O que quer dizer que Neto é um capitalista de carteira, que por circunstância do seu partido, da sua marca, teve que abraçar o outro regime. E mesmo se analisarmos, por exemplo, as clivagens envolvendo os Nito Alves, né, na revoltativa, há quem diga que Neto não conseguiu organizar o Estado angolano na perspectiva com que haviam já idealizado muito antes do projeto de independência. Isso fez com que muitos, e falava-se, por exemplo, Nito Alves era um socialista convicto, alguém que sabia a essência do que estava no âmago do socialismo. Porque depois o que ocorreu é o quê? É que muitos indivíduos estavam atrelados ao sistema, estavam a buscar para si as riquezas do país, quando a esmagadora maioria estavam na miséria. E como resultado, vimos onde Neto teve que terminar, não é? Foi fazer um check-up, que era uma rotina normal, do nada diagnosticaram um cancro no fígado e o indivíduo já não voltou. Porque, afinal de contas, dizia Bob Marley, onde está ladeado ou sentado mais de duas pessoas, se estivermos a pensar todos iguais, então ninguém está a refletir. De fato. Temos que pensar diferente, tem que haver indiferença no pensamento, porque a indiferença faz o mundo. Mas agora nós não podemos ser obrigados a aceitar o que não está no nosso subconsciente. Agostinho Neto foi venerado, até hoje é rendido vénias pelo partido no poder, porque, lógico, né, foi herói e ninguém descarta essa possibilidade. Mas também, quando eu lembro do 26 de maio, a sexta-feira sangrenta, a morte de mais de 80 mil Bacon, foi-me perceber que eu acho que o colono tinha mais amor do que o próprio nacionalista. É isso que me parece, é minha ideia, sabe por quê? Porque o colono não matou em tempo recorde mais nacionais do que o próprio herói. Não, provavelmente nós não temos estatística que nos podem trazer à tona quando... Não, ele disse tempo recorde. Atenção, tempo recorde. Sim. Quer dizer, em curto tempo, o colono não matou mais de 80 mil pessoas. Mas, João, há aqui um elemento que precisamos... Porque assim, e isso traz um outro debate. Exatamente. Sim. Se nós percebermos, nós nos matamos porque estávamos a defender teorias de Estados que não tinham nada a ver com os a questão é nós herdamos instituições estranhas. Certamente. Sim. Porque mesmo a própria independência, segundo até Franz Fanon, foi uma estratégia dos países que estavam a nos Nós fomos, é assimilação, fomos assimilados. Eu acho que o resultado que colhemos depois da independência é fruto de uma estratégia já muito bem planificada. Bem planificada, sim. Eu acho que aqui seria irrisório até, não é? Seria uma ofensa dizer que o colono esteve bem quando eles estavam sempre por detrás de todos os problemas que nós vivemos. Lógico. O 27 de maio é resultado da defesa de uma política que nada tinha a ver com a nossa realidade. Exatamente assim. O marxismo-leninismo é algo que não tem nada a ver com a filosofia de matriz africana. Nem se nós voltarmos, por exemplo, na forma como os reinos africanos, a forma como os reinos africanos eram constituídos, falo aqui até do reino do Congo. Então, O primeiro reino federal da África Austral.
Aham. O Reino do Congo já estava organizado de forma federal. E nem se falava de socialismo nem de capitalismo. Não. E fala-se até que o republicanismo também quer dizer, é uma matriz ideológica que não tem nada a ver com a África. Exatamente. O que é que acontece? Eu acho que os nossos, isso até é genérico. Na África, sobretudo no final dos anos 50, entrada dos anos 60, que a União Africana batizou como os anos do nacionalismo Sim. africano, faltou um projeto de nação para os povos africanos. Todos os líderes, esmagadora maioria, estudaram Fora. no No Ocidente, exatamente. e, na mesma medida, todos eles estavam a defender um regime que era a continuidade do opressor. Se não era o capitalismo, era o socialismo. Lógico. E são essas duas, são esses dois sistemas Sim. que acabaram com a África. E o professor Mongo Beti, ele diz que, a dada altura, os colonizadores entenderam que saíram a ganhar mais dando as independências do que a continuarem, por exemplo, no contexto de independência. Razão pela qual eu acho que essas mortes, esmagadora maioria, a responsabilidade recai ao Ocidente. Porque eles estavam... E as armas que eles utilizavam nem eram feitas aqui. Sim. As tropas que até mesmo o fardamento que eles usavam nem era feito aqui. Era tudo um projeto imperialista. Fez com que então eu acho que essa ideia... Mas ainda assim estaríamos a ser covardes se retirarmos a culpa, porque Não, nós somos dotados, eu não retiro a culpa. Nós somos dotados Mas de há aqui uma capacidade. convivência. Há uma Exatamente. convivência. Sim. Porque Neto eram todos os representantes do imperialismo aqui agora. De facto. Apesar de existir essa conivência, o ser humano é independente, tem a capacidade de pensar E escolher. e escolher o que fazer. Aí eu tento concordar em parte com o João. Faltou bom senso. Faltou bom senso. Faltou patriotismo. Exatamente. Faltou amor. Empatia por parte dos africanos. E até a história nos ensina. Isso já existiu no tráfico de escravos. Havia muitos africanos que compactuaram com o tráfico de escravos. Exatamente assim. Que venderam a Isso é lucrativo. Mas Era em assim, função do egocentrismo, Sim. do egoísmo. certamente, eles não deixam de ter culpa, mas também estavam a trabalhar para um sistema que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Exatamente. É Exatamente. nesse sentido. Então fazer uma análise aqui a figura de Neto é na verdade um tema que podia não se esgotar, porque teríamos que fazer muitas abordagens, que tudo gira em volta daquilo que Neto for. Mas aqui o importante ressaltar de que a figura de Neto, na verdade, é endeusada até hoje, só que de forma hiperbolizada, permitam-me Exato. dizer. Aí concordo. tem que se melhorar. Existe muito. uma hipérbole muito grande ao endeusarmos Neto. Exato. Neto foi bom como primeiro presidente da República. Não é o único herói, tal como os meus colegas de painel já disseram, não é o único herói. Porque não foi ele sozinho ou foi ele por si só Que proclamou a que independência. Não podia que conseguir. escorraçou. Não. É um conjunto de movimentos, não é? Eram 3 movimentos. E dentro desses 3 Até movimentos... porque o pai do nacionalismo angolano nem é Neto. Não, é não o Dom é. Roberto. Exatamente O assim. Dom Roberto, porque é a revolta, por exemplo, o 15 de março, não é? Uhum. Que é uma data que marca o início da luta Sim. colonial, Uhum. nem é dada ao ano pela. E nem enaltece o 15 de março. Fala-se mais Sim. do 4 de fevereiro. Fala-se mais do 4 de fevereiro. Tudo a ver por quê? Porque É aquilo que eu disse, Inkel. É uma história de propaganda que se passa na mente dos porque angolanos. o país está imperializado, tudo que tem a ver com os movimentos opostos, como o FNLA e a UNITA. Em Angola nós só sabemos superficialmente, só aprendemos superficialmente, mas o que tem a ver com o partido no poder, nós vamos até no solo, subsolo, vamos até... Não é só cavar. Tá vendo? Introduzem muitas inverdades, permitam-me utilizar essa expressão para não dizer muita falsidade, dentro daquilo que foi realmente o que aconteceu na altura. Sim. Né? E temos a pouca sorte de o sistema de educação compactuar com isso. Quer dizer, nós aprendemos desde tenra idade, né? Que existiu um Gangula, que no dia 1 de dezembro, Exatamente. que nós recuamos o calendário que calhar foi no domingo, o Mandubi foi à grande. escola e tudo. Quer dizer, é uma série de situações que nós começamos agora a discutir, Uma história mal precisam contada. ser estudadas. Pois. E- A propaganda começou mas da base. Exatamente E assim. só para concluir, epá, é uma pena que hoje essa maldade está a ser enraizada, porque os nossos progenitores ou as gerações vindouras, se não serem distorcidos, se não lhes ser dita a verdade, eles vão ter sempre em consideração que a maior e melhor figura patriótica que Angola já teve foi pura e simplesmente Neto. Mas eu acho que hoje também isso já não faz sentido, né? Já vou devolver a palavra. Hoje já não faz sentido. Eu acho que de 75
até 89, que dá-se com a queda do muro de Berlim, Muro de Berlim. quando Angola decide adotar um regime multipartidarista, né? Angola passa a ser um Estado de direito e democrático. Eu acho que de 91, sim, que se institucionalizou em 92, as eleições. Depois do acordo de Bicester. De 92 até a data presente, seria o tempo suficiente para resolver isso. Porque de 75 a 89, acho que fazia sentido, porque Angola era um partido, Angola era um Estado monopartidário, de sistema leninista, né? Marxista-leninista. Marxista-leninista, é assim. certamente. Então eu acho que naquela altura fazia sentido de diabolizar uns e santificar outros, porque de facto o regime político só dava espaço a uma única força. Mas eu acho que de 92 até a data presente já não faz sentido num livro aparecer somente como um único herói. Então eu acho que o debate aqui tem que chamar a atenção a essa realidade. É preciso que se faça justiça à realidade histórica, a verdade histórica. Porque a verdade depois vem. A verdade depois vem. Sim. Porque se nós banalizarmos a figura de Neto, de Sabino, não estaríamos a ser honestos intelectualmente falando. E depois, o mais triste é que há relatos de que a nossa história é muito bem contada no Ocidente. Exatamente. Mas em Portugal encontras livros que retratam de forma clara. Há uma investigadora de história, Alexandra Marques, que aborda sobre a tese dela de doutoramento, fala sobre a história de Angola, onde ela aborda de forma clara sobre esses aspectos. Então eu acho que a elite que nos governa deve olhar com olhos de ver e fazer a correção que se tem que fazer, porque senão estaremos a recuar no contexto de construção de um Estado. Depois haverá, na verdade, uma divergência muito grande, porque provavelmente a maneira como os angolanos agora já despertaram, já conseguem ter consciência de alguma coisa, né? E nós sabemos que desde então para nós a aprendizagem ocorria lá nos jogos, e hoje penso que seria bom voltarmos a isso nas outras duas. Exatamente, porque nós vamos ensinar isso que nós sabemos a verdade aos nossos filhos. Depois haverá uma incongruência entre aquilo que eu vou ensinar ao meu filho e aquilo que o meu filho vai encontrar na academia. Percebem? Então a pessoa ficará sem saber o que é que realmente é verdade. Então ainda vamos a tempo de corrigir os nossos manuais em relação a isso. Por favor, sistema de educação, conversa com o nosso governo. Ainda há tempo de corrigirmos isso. Para não haver essa incongruência. Porque depois a pessoa, se eu vou para a escola para aprender coisas que não são verdades, a escola depois não vai fazer sentido para mim. Então precisamos repensar Angola, precisamos ver, na verdade, o que é que queremos para as futuras o ensino geral, né? Porque aí é onde reside o grande problema. Eu aprendi assim, mas o Gonçalves queria... Não, em síntese mesmo, de conclusão, da trajetória da questão, como eu fazia a minha referência, do ponto de vista estadista, digamos assim, continuo mesmo a dizer, esteve bem a partir do momento em que um dos objetivos que acreditamos nós que foi concretizado, que é libertar as fronteiras para ficarem sob o nosso total controle. Também culminou com a proclamação da independência. Como foi proclamada a independência, acreditamos nós, não posso tocar. Agora, está apontando para tocar por quê? Não, já vou lá chegar. Agora, do ponto de vista... do ponto de vista político, acredito eu, humanamente falando, foi um péssimo político. Porque até aqui o partido que nos governa não conseguiu consolidar e estabilizar. Está a ver? Aliás, há um ditado que diz que o pai que não conseguiu preparar o filho para a sua ausência, então falhou como pai. Sim, só que eu disse, é tido como péssimo na vertente política. Exatamente. Péssimo político, porque não soube consolidar e estabilizar, ou seja, o país. Pois, e é nessa cena que eu queria entrar já na questão do capítulo da paz social. Exatamente. Envolvido um tempo de 75, estamos agora a caminhar, estamos agora a chegar quase a 45 anos de independência, não é? Exatamente. Até hoje, quando está-se a falar, por exemplo, de paz social, é possível falar de paz social em Angola? Bem. Então Neto falhou.
Bem, Por isso que eu disse, do ponto de vista político, foi um péssimo político. Porque se hoje nós estamos a nos debater com problemas ligados à agricultura, não estou a falar da agricultura mecanizada, estou a falar da agricultura familiar, que seria um elemento... Aquela de sustento. Sustento, que as famílias não precisariam passar fome. Exatamente. Mas hoje as pessoas morrem de fome. Há 2 semanas atrás houve um senhor que informou seus filhos. Isso estamos a falar do Cubal? Sim, no Cubal. Isso é um problema sério. Em pleno século XXI ainda há pessoas a morrerem de fome. Não é? Bob Marley já disse, o ser humano é contraditório. Morre na fartura de comida e padece de ser na fartura de água. Angola, estamos a falar de um país do ponto de vista de riqueza. Adalberto disse que Deus parece que passou aqui, não é? Porque deixou a tabela periódica aqui. Sim. Também, não é? É só vermos os elementos químicos temos aqui. É só vermos que aqui temos o petróleo, temos o diamante, temos de tudo um pouco. Dos possíveis recursos minerais. Mas será que, atrelados a isso, é possível falar de paz social? Eu vou começar com quem? Quem quer começar? Paz social. Praia. É, na verdade, um paradoxo muito grande ter que falar de paz social aqui. Porque paz social pressupõe bem-estar social, e quando eu digo bem-estar social, é ter o mínimo, o básico, não é? Sim. Um lugar para dormir, né? Uma refeição para tomar, não é? Liberdade de expressão, falar livremente aquilo que sinto e que penso, sem opressão, não é? Exercer, né, o meu dever de cidadania, cumprir os meus direitos como cidadão, exigir aquilo que é dever do Estado para comigo, que sou um cidadão. Paz social é tudo isso. E permitam que eu diga aqui, em alto e bom som, que não é possível isso em Angola. Porque a realidade nos mostra completamente o contrário. Hoje, temos, sinceramente, pessoas fora do sistema de ensino, em pleno século XXI, crianças fora do sistema de ensino, crianças, não é? O primeiro emprego é uma dor de cabeça e tanto. Realmente. A liberdade de expressão, agora já estamos um bocadinho com liberdade de expressão, até porque somos permitidos a fazer um vídeo como esse e mandar nas redes sociais, não é? Já melhorou um 10%, não é? E pronto, é um conjunto de situações que falar de paz social é mesmo uma utopia para nós os angolanos, e permitam que eu diga isso. Paz social para o angolano é uma utopia, não existe. Não existe. Mas nós estamos a perto de 45 anos de independência. E parece que ainda somos dependentes. E muita gente está a falar, existe o neocolonialismo, não é? Nós estamos no colonialismo. Mas para nós comermos temos que depender. Imagina só, nós temos terras aráveis para produzirmos tudo o que queremos para comer. Temos 77 bacias hidrográficas em Angola. Mas o arroz tem que vir de lá do exterior, o feijão. Quer dizer, tudo aquilo que podíamos produzir na aqui. cidade capital, no Cacenda não tem água. Quer dizer, o indivíduo que viveu no Cacenda de 2012 a 2006 e foi para o estrangeiro, se voltar hoje vai viver os mesmos problemas que viveu em 2012. Já vi. Ou seja, triste, tem que comprar água. Ou seja, na capital do país. Não vamos falar de Luanda, aqui no... Não, vamos falar da capital do país, porque vamos centralizar. Eu chamo ainda a realidade da capital, porque sim. É lá, né? A maneira como se exacerbou o centralismo, tudo está em Luanda. Exatamente. Que Luanda não devia ter os problemas lá. E nós aqui em Manguela tivemos o prazer, eu digo prazer entre aspas, de ter um Domingos do Rangel, exatamente, que ajudou a canalizar. Exatamente. Eu estive no Lubango há 4 anos atrás. A ideia era ficar lá um mês, na casa do meu tio. Fiquei 5 dias. Porque foste forçado a regressar? Fui forçado a regressar porque o meu tio acordava todos os dias 5 horas para acarretar água. Em pleno século XXI. Não faz sentido. Não que isso seja, não que o Kelson seja preguiçoso. Não que seja preguiçoso. É porque aquilo, chamaram e colocando na prática aquilo que Boaventura de Sousa Santos chamou de rebeldes competentes, é mesmo o descontentamento de um cidadão esclarecido. Exatamente. Como é possível que em pleno século XXI, num país que até é ladeado por rios, não é? Temos um conjunto de barreiras, de bacias hidrográficas que ajudariam, por exemplo, na mitigação desses problemas. E não estamos a falar do interior. E percebam que estamos a falar das chamadas metrópoles angolanas. Estamos a falar da própria urbe. Tá entendendo? Temos essa necessidade. Já imaginam quem está no interior, qual é a necessidade que passa? Permitam aqui partilhar uma experiência.
lembro-me que há 3 anos para cá, fomos trabalhar numa ONG. Nós fomos para uma aldeia aqui em Benguela. Sinceramente, meus irmãos, o nosso governo precisa trabalhar e muito. Ela estimava que se a água turva que se bebe, De cor da Mucua. a água turva que se bebe, eu fui para lá, era para ficar, levamos até doação. Eu saí lá com os olhos quase inchados, porque era mesmo de chorar. Tem capirão? Depois do capilão, para lá. Nós dormimos em paus cortados. É fazer como se fosse esteira. É lá onde dormimos. A situação que aquele povo vive é lastimável. Você vai falar de paz social para aquelas pessoas? Infelizmente. Brian, eu sei que tem muita coisa aqui, né? Mas estou a ver aqui o Salves a mexer a cabeça, parece que não está a concordar. Não, Mas, Gonçalo, tá vontade. o presidente do Estado, o presidente João Lourenço, lembro que numa das entrevistas que concedeu à RTP, ele diz que hoje não se pode falar de pobreza em Angola, porque já se radicou a pobreza em Angola. Acha que concorda com o posicionamento do presidente João Lourenço? E a entrevista foi do ano passado. Foi do ano passado. Então é possível falar de paz social em Angola, numa altura em que o PNUD, não é, que é um programa específico da ONU que estuda sobre essa questão de pobreza no mundo. E aí diz que Angola, não. O PNUD é um programa da ONU que se preocupa em estudar o nível de pobreza em que os países estão. A nível global. Yeah. E segundo o estudo do PNUD, em Angola vive-se abaixo de menos $1. Ou seja, quando se vive abaixo de $1 por dia, você é pobre. Pobreza extrema. Extremo. Ainda hoje, assim, isso aqui é um estudo de 50 anos atrás. Hoje o Kwanza está cada vez mais depreciado. Quer dizer que há pessoas a viverem com menos de $1. Quer dizer que estamos em pobreza extrema. Ainda assim é possível falar de paz social. E pode chamar aqui a visão de Neto também, não é? Enquanto... Sim, eu ainda continuo a dizer assim. Estou com uma política. Dizia o doutor Pacatolo, né, o reitor da Jean Piaget, quando as políticas públicas são mal traçadas, então que paga o povo. Com isto eu quero dizer. Estou na política porque política é uma expressão grega. Polis significa cidade ou estado. Forma de organização das cidades. De lá para cá, ou seja, de 75, 2020, dia 21. 20, estamos mal. Mas também não houve melhoria. Não, estamos mal. Está-se a falar de paz social. Exatamente. Muitas das pessoas, paz social que é o calar das armas. Só? Não, eu disse, muitas das pessoas Acham que paz social. sim, paz social. É quando o país não tem guerra. Mas agora há tantas atrocidades que nós vivenciamos dia após dia. Falta de água, falta de luz, falta de alimentação, em todos os setores. Agora, e também a gente, num piscar do olho, encontramos muita gente a serem violados seus direitos. Exatamente. A polícia vai bater no cidadão, no vendedor, a procura do seu pão, cada dia mais, cada dia que passa, são atropelados. Ou seja, não tem sossego. Quando a pessoa não tem sossego, Não tem paz. porque não tem paz. Exatamente. Isso não é isto. Se estamos bem ou não. Eu diria que, como cidadão, aqui, diria que não estamos bem. Sim, em função dos elementos já mencionados. Como cidadão. Agora, dizia que o João Lourenço, na sua abordagem, vamos passar, certo? Agora é preciso encarar se o discurso proferido naquela altura foi como um estadista ou foi como um político. Ele esteve lá Não, na quando condição você- de presidente da Quando República. Sim, ele então- fala como presidente, está falando como estadista. Só que nós aqui, por isso que eu disse, é muito, é utopia também, se assim poderia se considerar, né? Porque associamos muito a figura de presidente da República com a figura presidente do partido.
Às vezes eu fico Mas perdido. não como dissociar isso. Não, confunde as pessoas. Eu às vezes fico Mas complicado. o Wendel Não, mas Não, como é que isso aí. vamos dissociar isso? Se Não. desculpa só, Gonçalo, desculpa só. Como é Não, que vamos depois, dissociar calma isso? só, depois já vais concluir. Eu às vezes fico perdido. Não sei quando é que o João Lourenço está a falar como presidente. Não sei quando é que ele está a falar como presidente Mas, do partido. mas ele procurou isso, porque sabe que Por nós isso estamos mal nesse aspecto. Sim, estamos mal. Às vezes, é por isso que eu disse. Esse discurso devemos verificar se passou como estadia, como presidente de Estado ou passou como político. Agora, como político, é claro que Ele tinha de fazer um discurso desses, né? Desse para ser bem visto. para ser bem visto. Agora, como presidente de Estado, falha e peca em função das realidades que são Mas conhecidas nós vamos aqui. aqui dizer que ele falhou na perspectiva de que não sabemos que na maior parte dos presidentes que nós já tivemos são presidentes de gabinete. Porque de certeza que devem ter lhe chegado o relatório que o que ele está a dizer é verdade. Porque ele não anda, porque ele não constata em logos como as coisas Mas funcionam. nós já vimos vezes sem contas, por exemplo, quando ele falava da biblioteca do Diego. Exatamente. Sim. Que foi desmentido. Tudo porque ele não anda. Ele disse que foi enganado. Pois, mas... Mas agora já foste enganado, então não muda o paradigma Mas por não quê? basta dizer que foi Sim, enganado. por isso- Isso em outras geografias. A equipe técnica, todos que estavam ligados àquele relatório, Então, todo mundo tem que ser expulso. O estado de competência. Sim, mas nós competência. enganamos o presidente a esse ponto. De fazer uma declaração nacional, pública, Sim. para depois dizer que pura e simplesmente fui enganado. E olha, eu sou apologista no que o Mano Praia disse. Não é possível termos pais sociais agora. Primeiro, Possível é. de momento, não é temos. possível, de momento. Por que não é possível? Por quê? É Pobreza generalizada. Isso é o que vivemos. Agora, há a Explosão. possibilidade de mudarmos isso. Quando É diz que possível. não é possível ter É paz social, possível. estás a dizer que não Ou é seja, possível mudar não é visível a paz social. a paz social em Angola. Não, mas é possível. Não, é possível. É possível. Não, possível. Essa situação pode ser revertida. Essas nossas contribuições aqui. Lógico. Você está falando positivo. Bem, Então, vamos temos ouvir um a discurso de esperança. Vamos ouvir a explicação do Miguel. Quando eu disse que não é possível, é no momento em que a gente se encontra. Pobreza generalizada. Isso causa uma guerra social ao É que, tempo. desculpe mesmo de coração. Acho que o correto seria: não é possível falar de paz social em Angola. Exatamente. Né? Acho que Aí sim. acho que aceitamos que Ok. Tudo Não, mas ele bem. vai justificar. Tudo bem. Nessa ordem de ideia, eu diria o seguinte: nós não temos paz social porque pobreza generalizada, ponto 1. O ponto 2 é a exclusão social por parte do governo. E depois, a guerra libertou nosso corpo, mas a nossa mente continua em guerra. A paz, melhor, libertou nosso corpo, mas a nossa mente continua em guerra. Porque quantos ministérios temos em Angola? 21 agora, né? Agora 21, sim. Quantos empregam em 4 anos? Só 4. 4, talvez menos. Haverá paz Os disso. mais visíveis é só apenas quase dois, que é a educação e a saúde. Não, eu digo, quando digo 4, vamos associar o Ministério da Defesa e do Interior, né? Exatamente. Com a saúde e a educação. Mas será que em Angola todos os cidadãos Devem ser devem ser enquadrados nesses 4 militares e ministérios? polícias. Onde é que está o Ministério dos Petróleos, das Finanças, energia e água? não, esses empregos não é para nós. Tudo bem. Mas Então, se assim, perante a Constituição, Não é nós para somos todos nós. iguais. sim, então, Deve dar o mesmo tratamento. Não é para nós. É para nós, doutor Kelvin. como, deixa só. Para nós é. O problema é que. Para Tudo nós é é. para nós. Tudo é para Para nós. nós é. Essa daí, Nós somos iguais perante a lei. As polícias Isso As polícias de governação isso está plasmado não na fazem Constituição isso, criada não pelo entender. Partido no Poder. Isso está plasmado pela Constituição criada pelo Partido no Poder. Mas se formos mais a fundo, ou sermos mais francos, em Angola só temos 4 ministérios para a gente se inclinar. Quando você está a fazer economia, você já sabe que a gente não vai te chamar. Se você... João, há um outro problema. É que nós achamos, estás a ver, o partido que nos governa, a máquina, passa a falsa ideia de que o emprego é só no Estado. Estado, Esse é um exatamente. Estado. Não, Deixa deixa ser. É verdade. E também, há outro problema, e isso até aconteceu um pouco no Zimbábue, no consulado do mais velho lugar, é que as tais empresas, os tais indivíduos que estavam ligados à acumulação de capitais, a acumulação que é primitiva de capitais, assim que se diz, né? A esmagadora maioria eram políticos, não percebem nada
de investimento O privado. mesmo acontece cá. Em Angola é a mesma coisa. E como resultado? Os empregos do setor privado não são sustentáveis. Exatamente. Sabe por quê? Porque É preciso mudar a estratégia, porque se a nossa economia de mercado. A Alemanha, por exemplo, a Alemanha, mesmo a África do Sul, né, se não quisermos ir distante, o setor privado é compacto. não, tudo bem, é assim. O indivíduo estuda, sabe que o emprego vai aparecer, seja em setor privado ou O público, sim, mas em Angola... Esses são os grandes problemas. Em Angola- E é daí onde deriva essa falta de paz social. Porque a realização, eu não sei se vocês já leram sobre a pirâmide de Maslow. Sim. As necessidades hierarquizadas por Maslow. Existem níveis. Tem aquela necessidade que é de As fome mais básica, básicas. que é fome, que é direito à alimentação. Você tem que comer para se sentir realizado, para Exatamente. saciar a fome. Mas depois tem aquela realização que é mesmo de conseguir um emprego, por exemplo, Exatamente. que faz parte, por exemplo, da parte da aceitação social. O indivíduo, para ser socialmente estável, tem que ter a realização do emprego. Não é? Exatamente. Isso é o grande problema que nós temos no país. Olha, O cidadão em Angola é um ente morto, não sabe qual é É um cadáver andante. não tem perspectiva. É um cadáver andante. Isso é um problema sério. Continuando. Todo indivíduo pode até perdoar quem lhe mata o pai, mas raramente vai perdoar aquele que lhe tira o status quo ou o poder. O nosso governo incutiu na mente do cidadão angolano que trabalha só no governo porque o setor privado não é compacto. Por quê? Porque a elite, normalmente eles que são os próprios empresários, mas como é que um político vai ser empresário? Não é possível. Quem tem que ser empresário é o negociante, que está em constante movimento com o dinheiro. Mas em Angola, quer dizer, ele é político, ele é empresário, é dono daquele hotel, é sócio daquele clube, é dono da... quer dizer, ele é político, ele é dirigente público ou um serviçado, mas também tem empresa privada. Quer dizer, a empresa privada só vai ser consistente se ele tirar, dilapidar, virar o público para trazer as finanças dentro do seu estabelecimento. E depois o que é que dá? Eu vou trabalhar no privado. O privado ganha mal, o privado não garante reforma. Em Angola, qual é o privado que quer garantir reforma? Não, a reforma, a questão da reforma podemos aqui debater. A reforma eu faço Sim. a minha reforma. Lógico, é outra coisa. Isso é a falta de consciência da parte dos próprios angolanos. Sim. Completamente. Não, o Essa problema. falsa ideia. Mestre, é o seguinte. Era a falsa ideia que nós tínhamos. Vocês dão uma palavra também. Não, eu já lhe vou passar Yeah, a por palavra, favor. mas há aqui um elemento que eu gostava de aflorar. É que a inconstância desses empregos no setor privado tem que ver uma coisa realidade, é que são construídos com fundos públicos. O Lógico. que quer dizer? Que não há consistência no setor consistência. público, no O indivíduo setor não fez privado. esforço, não fez esforço para abrir a empresa. Entende? Ele dilapidou o erário, Público. que é resultado do meu imposto, do teu imposto. Sim. O dinheiro não lhe custou nada e constituiu a empresa. A empresa, lógico. Amanhã, menos dias, mais dias. Essa empresa é constituída com ele. E o indivíduo que está lá a trabalhar, claro, que sente-se... Perde a vida, É praticamente. aí onde falta, é aí onde o nosso governo tem que ter bom senso. É preciso separar as coisas. A política para os políticos, a economia para quem vive a economia. Lógico, É porque- preciso separar. Porque senão depois nós vamos incorrer naqueles problemas do Zimbábue. E depois isso é de resto um problema da África, não é? Em África nós encontramos muitos desses problemas que são quase, eu diria que são problemas semelhantes, não é? E se nós não resolvermos isso, eu não sei quando é que nós vamos conseguir atingir, pelo menos, a paz básica, não é? Porque nós não queremos nada, nós não queremos muito. Nós não queremos um castelo, eu não quero ter castelo. Não. Mas eu quero, pelo menos, ter o básico. Água, energia, internet, comida e um emprego básico. Em Angola, Para eu ser um contribuinte consciente. em Angola só tem direito a empregos de relevante, como uma Sonangola, uma Indiana, uma AGT. Aquele que, se o pai for camponês, então ele, graças a quem foi formar-se no exterior e teve um aproveitamento significativo, foi filmado, o mundo inteiro viu que aquele angolano, aí os dirigentes vão ter aquela sensação, não, esse é nosso, vamos lhe puxar aqui. Você, se o teu pai, Ou pela via do nepotismo. Né? lógico, você é angolano, você, o teu pai é camponês, você pode ser inteligente,
não te conhecem a nível nacional. As câmeras nunca te filmaram, o mundo não viu que é um angolano que fez aquilo aí. Esquece de trabalhar numa AGT, esquece de trabalhar numa Sonangol, esquece de trabalhar numa Indiama, por mais que você tenha competência. Em Angola não temos poucos tecnocratas no local de serviço, nas áreas onde eles estão enquadrados. Não são tecnocratas. Ele está lá por conveniência, não. Esse pai dele esse é antigo, vamos só já. Vou passar agora a palavra, não é? Mas é um problema que me entristece. Eu já disse isso na semana passada. Uma das coisas que mais me decepciona nessa atual administração é que o presidente está incorrendo nas mesmas práticas. Se perceber, os meses passados, a filha do João Lourenço agora foi atribuída a um cargo, não é? No Ministério das Finanças. Na Bodivaiac, que é a Bolsa de Valores de Angola, num cargo de chefia. Não tardou. Semanas depois, o sobrinho dele também foi nomeado, e por acaso também era quadro das finanças, né? Foi nomeado a um cargo de destaque. Não será que nós estaremos aqui perante a uma prática que é problema da máquina? A questão é... Quer dizer, atropelamos a questão ligada à ética pública, não é? À ética republicana. Eu sempre disse desde o princípio, desde o camarada foi empresário e começou a mostrar as suas políticas, de que mudamos simplesmente de tampa. Da cabeça. Mudamos a estampa. A panela é a mesma. E recorro às palavras do meu colega Gildo. Sim, é que ele é muito mais profundo mais radical. Nesse sentido. E o Gildo alega que o sistema que nos governa é comparado a um rap. Que, ao andar, pode mudar de cor, de pele, mas o veneno é o mesmo. Pode ter mais mortífero. Sim, pode até ser mais mortífero. Então, o sistema é o mesmo, não alterou nada. O nepotismo continua a ser legislado nesse país. E é isso que estamos a ver. Agora, recorrendo à paz social, gostaria de falar também sobre a paz social. Eu disse uma vez, numa palestra que diziam que seria debate na SETA, organizado por uns jovens, quando um dos palestrantes usou uma expressão que não caiu bem no meus ouvidos, não soou bem. Sofrer bem, né? Ele disse que estou a sofrer bem. O Yaya, sabe como é que eu era essa palavra? Jovem. Está a sofrer bem? Sofrer bem. Explica ainda isso. Vamos entender a diferença entre sofrer bem e sofrer mal. Explica ainda isso, sofrer bem. Qual é o espírito? Porque, para mim, não existe guerra boa e não existe paz má. Não existe. Guerra é guerra e guerra é má. Sofrimento é sofrimento, sofrimento nunca foi bom. Sofrimento nunca foi bom. Então, vou fazer um link ao primeiro tema. O 27 de maio foi um grande tópico da existência de paz social nesse país. Porque a música de Valdemar Bastos, meu filho não fala política, era num contexto colonial. Mas depois do 27 de maio começou a se aplicar num contexto pós-colonial. Entre irmãos, percebes? Valdemar Bastos, quando ele chama a atenção, filho, não fala política, era os homens da PID estavam a fazer coisas angolanos. Agora, o sistema incorpora a música de Valdemar Bastos ligando com o 27 de maio. Já não era agora era a Bisa, né? Percebes? Agora nossos pais, porque nós aqui estamos a falar do 27 de maio assim com muita liberdade, com doçura, com leveza, porque eu sou de 95. Não vivemos essa realidade. Sou de 95. Eu não vivi essa realidade. Mano, quem viveu, acho que falar do 27 de maio é um pouquinho aterrorizante. Não, existem pessoas até hoje o Carlos traumatizados com essa situação. O Carlos Pacheco, que é um historiador que detona muito o presidente Neto, tem uma obra que fala sobre como é que é Neto, o perfil de um ditador. Há uma outra obra, Purga em Angola, onde se aflora muito certamente esses assuntos. E a semana passada ainda li um texto do William Toné, e o Toné é mesmo categórico, ele diz que não vê Neto como um herói. Não vê Neto, porque ele também foi alto, ele foi preso, chegou a ser preso. E aí ele fala só não foi abatido. Os dois primos deles foram abatidos. Ele fala por experiência própria. E o William Toné conta que o mais perigoso do 27 de maio é que ele não é o único, eu ouvi experiências de muitos indivíduos que foram vítimas do
27 de maio, é que Neto, enquanto arquiteto do 27 de maio, o foco era os intelectuais, até indivíduos que não tinham nada a ver. Sim, Mas é isso basta ser a classe Basta ser intelectual. intelectual, porque se pensa, Sim, Exatamente. basta ser intelectual. Tem que Muitos ser deles foram abatido. abatidos. é isso que nós perdemos a classe intelectual Muitos deles no dia foram 27 de maio de abatidos. Muitos deles 1977. foram abatidos por quê? Perdemos a classe Por pensarem intelectual. diferente. Foi esse o grande problema. Foi esse o grande problema. E depois há um outro problema que foi maior. É que não tinham direito a julgamento. Porque eles tinham que ter um julgamento. Se eu não fiz nada, eu tenho que passar num crivo para averiguar se eu de facto fiz ou não. Sim. Não tem. Aliás, Neto já havia dito a frase célebre da Rádio Nacional que não há tempos para a conversa, né? Nem